Fala, Máquina Britão, aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre plantão aí no início do ano, né? Janeiro, fevereiro, época de férias, plantão típico aí, tem algumas queixas, algum paciente meio padrão aí que chega. Eu acho que é legal você ficar atento a isso, vou tentar te ajudar nesse ponto. Fica comigo até o final. Bom, janeirão, né? Janeirão é uma época, janeiro, fevereiro, assim, essa época de férias, né? É muito interessante porque tem um padrão de pacientes que a gente costuma atender, dependendo do local que você tá, né? Claro, eu tô dando aqui uma visão pensando muito nessa ideia de praia, né? Esse momento de praia, né? Não sei, claro, muitos de vocês não estão de plantão na praia, mas para vocês que estão, há um conjunto ali de patologias que a gente vai perceber ao longo de janeiro e fevereiro e que é interessante a gente estar ciente, né? A gente tem uma aproximação com esse diagnóstico para a gente conseguir fazer ele bem feito ali no pronto-socorro. Primeiro ponto eu quero trabalhar as gastroenterites, né? Não tem como, seja viral ou seja infecciosas por intoxicação, algo muito comum no verão. Pô, pensa bem, 45 graus aí na praia, você comendo aquele milhozinho com aquela água lá rodada, você já não sabe o que já chegou naquela água ali, ou qualquer tipo de picolé, fruta, ostra. Esses dias eu estava conversando com uma amiga falando na praia que comeu uma ostra, passou 3 dias no hospital. Então, esse tipo de coisa, intoxicação, gastroenterite, viral principalmente, é algo muito comum nessa época do ano, janeiro e fevereiro, que você tem que ficar atento, principalmente os pacientes jovens com sinais de desidratação. É claro que os idosos com sinais de desidratação, você já vai estar, né, preocupado, mas valorize também aquele paciente jovem. Eu lembro de um plantão nessa mesma época do ano que eu atendi um casal, viajantes, né, eles não eram da localidade, eles estavam viajando, e eles chegaram com um caso de desidratação grave, porque até eles buscarem atendimento, eles tentaram uma série de outras terapias ali no albergue que eles estavam ficando, então foi uma coisa dramática. Era um casal realmente muito jovem, eles passaram por uma internação na UTI, principalmente a mulher, ela ficou um pouco mais grave do que o homem. Então, assim, esteja atento, né? Principalmente a sinais de hidratação, é claro, complicações infecciosas também, beleza? Segundo ponto, pacientes vítimas de acidentes domiciliares, cara, principalmente crianças. É muito comum nessa época do ano, as crianças estão de férias, estão em casa, então é a criança que vai subir lá. Pô, esses dias meu filho estava comendo e aí ele resolveu se pendurar na mesa, cara. A mesa quebrou e virou e ele caiu, graças a Deus não aconteceu nada. Mas esse tipo de acidente com as crianças em casa é muito comum acontecer, né? Então acidentes ali de queda da própria altura, queda, bom, de laje, de escada, de cadeira, acidentes pérfuro-cortantes, né? Porque nem todo trauma ali vai ser uma contusão geral. Às vezes caiu, bateu a cabeça numa pedra e corta, faz um ferimento cortante. Fica atento à vacinação nessa época também, né? Fica atento a esses pacientes, se eles estão vacinados, se eles precisam de cobertura antitetânica. Fica atento ali para a revisão desse atendimento, porque às vezes você está atendendo um paciente que, sei lá, é de outro estado. Então a revisão vai ser feita em outro estado. E às vezes ele vai passar por um tempo de viagem um pouco mais longo. Então deixar isso bem documentado, faça bons receituários de alta, orientando o que fazer, principalmente com famílias de fora, né? Você está atendendo no seu local, na sua cidade, uma família, sei lá, de um estado super distante e que com uma criança que caiu, ou com um adulto que caiu, ou queimou ali a mão fazendo um churrasco. Nessa época acontece esse tipo de coisa, acidente domiciliar é muito comum. Você tem que ficar atento com isso. Então, orientação bem feita, porque esse paciente vai viajar, esse paciente tem dificuldade, ele tem uma dificuldade de retorno aí. Então ele precisa estar bem amparado durante esse processo. Beleza? Acidentes domiciliares, algo muito comum também. Terceiro, e não menos importante, e aí não toca exatamente a sazonalidade, né? Não tem a ver exatamente com o verão, não tem a ver com a época de janeiro ou de férias, mas ficar atento ao paciente grave que sempre chega. Por que eu estou falando desse ponto? Porque é muito comum você estar de plantão na porta lá, numa época dessa, tendo um monte de virose, gastroenterite, o pessoal querendo atestado, só que ao mesmo tempo ali dentro tem um paciente grave também. Sempre que a gente está de plantão, uma coisa muito legal da gente ter em mente, uma forma da gente estar sempre pensando bem, até que se prove o contrário, meu paciente pode ser um paciente grave, esse paciente pode ter uma emergência médica. Então, que o meu atendimento, que minha anamnese, que o meu exame físico, que meus exames iniciais sejam para descartar essas principais ou essas piores complicações, ou esses quadros de maior gravidade, mesmo no momento onde eu estou fazendo altos fluxos de atendimento de pacientes ali que poderiam estar sendo resolvidos, sei lá, telemedicina, ou poderiam estar sendo resolvidos dentro do ambulatório, ou não tem urgência nenhuma de estar no pronto-socorro. Lembra, o paciente grave sempre vai chegar e não dá para a gente contar com a sorte. A gente tem que estar preparado
para atender esse doente. Mas é claro, se você tiver de plantão no verão, bom, nessa época do ano, aproveita aí que seja um bom plantão, que dê tudo certo para você. Se você curtiu esse vídeo e tá com algum amigo aí que vai dar plantão, vai pegar uma temporada maratona aí, depois de formar esses plantões em janeiro e fevereiro, não deixe de encaminhar esse vídeo para ele, algumas dicas que podem fazer o atendimento dele ser melhor. E claro, se você não é inscrito no canal, seja nosso inscrito e a gente se vê no próximo vídeo.